Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início, mais um estudo bíblico. Mesmo no meio de grande batalha espiritual, nós temos também que pensar na nossa vida financeira, né? Ontem foi um dia muito triste, com muita prisão, foi um dia muito, muito, muito mesmo triste, né? No nosso país. Nós temos que orar muito mesmo, nós estamos numa grande batalha espiritual. Como nós ainda estamos falando sobre nossa vida financeira, que nós, mesmo na batalha, já não pode esquecer, né, gente? Que a gente tem que sobreviver e se alimentar também, né? Então, nós iremos falar de um grande, mas um grande mestre em finanças. Você nem imagina quem. Nós vamos falar sobre Salomão. Salomão, ele foi um executivo, chefe, um mestre em finanças. Em outras palavras, ele foi o primeiro CEO da Corporação de Israel, que hoje em dia se usa muito, né, para falar. Depois eu vou explicar, porque muita gente não sabe a definição de um CEO. Depois escolher, aqui nós vamos falar. Seu brilhantismo como corretor, olha só como que Deus é grande e maravilhoso. Seu brilhantismo como corretor do comércio internacional criou prosperidade como nunca relata e trouxe, né, e relatou até hoje. Ele trouxe 5 toneladas de ouro para o tesouro de Israel a cada ano. Ele transformou a pequena nação tribal de Israel em um grande império ultramarino que ultrapassou, né, a fronteira. Ele era também uma mente criativa, militar, comandante em um chefe de fortaleza de Israel, o líder que tornou seguras as fronteiras da nação e trouxe 4 décadas de paz e fartura para a terra. Expandiu as forças militares de Israel, estabeleceu cidades fortificadas em rota-chave de transporte para a nação. Ele nunca teve que combater em guerra, pois sempre obteve a paz é o que nós precisamos, através da dissuasão, pela demonstração da superioridade militar. Sem falar que ele foi o homem mais sábio do mundo, procurado por todos para aconselhar. Salomão era também um líder, filósofo, autor de vários livros, poeta, pensador profundo, cujos escritos continuam a nos inspirar e instruir 3.000 anos depois. Ele é como se estivesse na nossa era ainda, ele nunca fica velho, viu, gente? Ele era um mestre, arquiteto e planejador urbano que construiu o quê? Cidades, a igreja, o Templo de Salomão, cidades inteiras, circundando Jerusalém com muralhas fortificadas, projetou grandes palácios e supervisionou a construção que coroou seu reino, o grande Templo de Jerusalém. A era de Salomão foi verdadeiramente uma era de ouro, né? Israel era considerada a cidade Camelot, a brilhante cidade que tinha, né? Foram 4 gloriosas décadas, durante as quais o esplendor de Israel igualou-se ao quem? Ao Egito, à Babilônia, à Pérsia, Arábia e outros grandes reinos do mundo. Israel nunca foi tão grande antes quanto ao reino de quem? De Salomão. Ele era líder por natureza. A seguir, depois da sua morte, o reino se dividiu em 2. O esplendor de Israel, de Salomão, estava perdida para sempre, porque perdeu seu grande líder. Os efeitos de Salomão estão registrados em Reis, Crônica e várias partes, né?
Salomão, ele é lembrado pelos cristãos e pelos judeus como o homem mais sábio, mais bem-sucedido líder da Sagrada Escritura. É uma pena que muita gente não lê muito sobre Salomão. Eu adoro tudo do Salomão. No Alcorão Islâmico, ele é chamado de Suleiman e é reverenciado como um profeta. Povos de outras confissões de fé ou sem fé nenhuma estudam a vida e seus escritos, de modo a adquirir os segredos da sabedoria, da inteligência comercial, né? Da prosperidade. Nascido filho do rei Davi, com Betsabá, Salomão sucedeu seu pai como rei em 967 a.C., aproximadamente, enquanto o rei Davi ainda vivia. Não foi uma sucessão pacífica. Um dos seus irmãos, Adonias, tentou frustrar o plano de Salomão, usurpar o seu poder, o seu trono, mas não conseguiu, porque o Davi já tinha falado que era ele, né? Então, nós estamos vendo mais aqui, nós não vamos estudar toda a vida dele. O nosso objetivo é ver como que ele foi um grande líder, né? Nós estamos falando da sabedoria de Salomão para liderar com integridade e o que nós podemos aprender com ele, né? Ele era um líder familiar, comunitário, profissional. Então, nós temos que ver que ele tinha visão, habilidade de comunicação, habilidade para tratar com pessoas, caráter, competência, coragem, bravura. Mas ele só tinha um problema. Ele gostava de casar, viu, gente? Eu tive quase 1000 esposas com concubina e tudo isso foi o erro dele, né? Agora nós iremos falar sobre a definição de um CO. Muita gente escuta isso, mas não sabe o que é. O CO, ele age como um guardião, conectando as diversas áreas da empresa para um funcionamento coeso, supervisiona as operações diárias, a gestão de equipe, é responsável por decisões de alto impacto, né? E alocação de recursos, entre outros. Ele é um líder, ele é um grande líder. A empresa em seu nível mais alto, definido que a visão, a estratégia de longo prazo. Ele é praticamente o coração, o CO é o coração da empresa, tá? É uma pessoa capacitada para estar lá fazendo aquele serviço e gerenciar tudo que se diz respeito. É igual o Salomão, ele gerenciava tudo, né, com sabedoria e respeito. Então, nós vimos já o que nós precisamos. Se vocês lerem, gente, a história de Salomão, se você seguir à risca os conselhos que ele dá, eu tenho certeza que a vida espiritual, financeira de vocês irá mudar muito. Vocês têm que seguir o quem? Seguir o líder. E ele era um grande líder. Então, a gente tem que seguir pessoas boas, que só nos agrega, né, alguma coisa boa. Então, nós vamos fazer uma oração para nosso país também, né, e para o nosso vida financeira, tá? Começa a ler Salomão desde o versículo 1, vai lendo tudo que vocês vão aprendendo muita coisa com ele, hein? Eu leio todo dia e peço para Deus, se Deus deu tanta sabedoria para Salomão, Deus pode dar para a gente também, né? Nós não somos diferentes, né? Então, vamos. Coloca hoje na mão de Deus tudo aquilo que você quer. Eu sei que todo mundo está triste, que ninguém está feliz nesse país aqui, ninguém, né? Então, nós vamos pedir para Deus, né, gente? Deus dá uma luz, nós precisamos de luz no nosso país, tá? E nas nossas finanças, porque se o país vai mal, as finanças também vai. Então, nós temos que não esquecer de orar, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, colocamos, meu Pai, na brecha da intercessão nessa manhã, Senhor.
e pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar a nossa nação, Senhor. Abençoe, meu Pai. O Senhor sabe a guerra espiritual que está sendo travada, Senhor, em Brasília, Senhor. É uma guerra espiritual, meu Pai. Que o Senhor envia seu exército de anjo com as suas espadas desembainhadas. Que ainda hoje, Senhor, nós possamos ver uma luz, uma pequena fagulha de luz no fundo desse túnel, Senhor. Ó Deus soberano, nós contamos com a sua ajuda, Senhor, com o seu poder, com a sua misericórdia para o seu povo, Senhor. Que o Senhor vai abrindo todas os cadeados, as portas de bronze das cadeias, Senhor. Solta, Senhor amado, todos aqueles que foram presos injustamente, meu Pai. Derruba por terra todos os ferrolhos, todas as grades, toda a muralha do impossível, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, ilumina os nossos senadores, ilumina os nossos deputados, Senhor, para que eles possam ajudar o seu povo, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor, porque se o país vai mal, meu Pai, as finanças também vão, Senhor. Eu peço a Ti que abençoe as finanças de todos, Senhor, aqueles que estão clamando para ter a sabedoria do rei Salomão, Senhor, para os seus negócios, Senhor, para suas causas na justiça, que muitos têm causa na justiça, que já está esperando há muitos anos e está dando como perdida. Nesse momento, Deus está restaurando tudo aquilo que você perdeu, que é essa vitória você vai ganhar, porque Deus está mandando. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Senhor, vai derrubando por terra toda obra de macumba, feitiçaria, voodoo, magia negra, encantamento, palavras contrárias, palavra de maldição, tudo que desejaram contra a minha família, contra a família de todos que estão nesse momento clamando comigo, caia por terra agora, no poder de Deus e no sangue de Jesus. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, muito obrigado. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha, se inscreva, tá? Compartilhe e vamos continuar orando, clamando, vamos confiar em Deus. A batalha pode ser difícil, mas para Deus não é, né? Nós temos que invocar o poder de Deus sobre nós, tá? Então, agradeço e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.